Numa sociedade decadente, a arte, se for verdadeira, deve também refletir decadência. E a menos que queira traiçoar a sua função social, a arte deve mostrar o mundo como mutável e ajudar a mudá-lo. Motins violentos devido a um plano do governo para evitar o incumprimento dos empréstimos. É que o desemprego continua a aumentar e tende a continuar a aumentar pelo simples fato de haver um excesso de ofertas de bens. Tudo isso é dinheiro emprestado e esta dívida é detida por bancos estrangeiros. Dinheiro na forma de um conveniente empréstimo pessoal. Cigarros com filtro e sabor. Cerveja malte. É da boa. É o plano dos Estados Unidos bombardear o Irã. A América apoia ataques terroristas no Irã. A minha avó era uma pessoa maravilhosa, ensinou-me a jogar Monopólio. Ela percebia que o objetivo do jogo era adquirir, acumulava tudo o que conseguia, até se tornar dona do tabuleiro. E então dizia-me sempre a mesma coisa, olhava para mim e dizia, um dia vai aprender a jogar. Certo verão, joguei Monopólio quase todos os dias, o dia inteiro, e foi nesse verão que aprendi a jogar. Percebi que só podemos ganhar se nos dedicarmos totalmente à aquisição. Percebi que o dinheiro e a propriedade são a única forma de marcar pontos. E no fim daquele verão, já era mais impiedoso que a minha avó. Estava pronto para quebrar as regras se fosse preciso para ganhar o jogo. E nesse outono, sentei-me com ela para jogar. Fiquei com tudo que ela tinha. Vi ela me dar seu último dólar e a desistir totalmente derrotada. E então, ela tinha mais uma coisa para me ensinar. Então ela disse, agora vai tudo de volta para a caixa. Todas essas casas e hotéis, todas as ferrovias e empresas de serviços públicos, todas essas propriedades e todo esse maravilhoso dinheiro. Vai tudo de volta para a caixa. Nada disto foi realmente seu. Ficaste todo exaltado por causa disto, mas o jogo já cá estava muito antes de decidires jogar. E aqui vai estar depois de teres partido. Os jogadores vão e vêm. Casas e carros, títulos e roupas, até mesmo teu corpo, porque o fato é que tudo que agarro, consumo e acumulo vai voltar para a caixa e eu vou perder tudo. Por isso, tem-se que se perguntar a si próprio, quando finalmente conseguir a maior das promoções, quando comprar o maior dos bens, quando comprar a maior das casas, quando tiver acumulado segurança financeira e subido a escada do sucesso até o mais alto degrau onde é possível chegar, e a emoção se acabar, e acredite, ela vai se acabar, e depois como é? Até onde precisa de ir? Para perceber onde esse caminho leva, com certeza que nunca terá o suficiente. Por isso, há que se perguntar a si mesmo, o que é que realmente importa? Surely you understand, it'll never be enough. So you have to ask yourself the question, what matters?
Quando eu era jovem e vivia em Nova York, recusei-me a jurar lealdade à bandeira. Claro que fui enviado ao gabinete do diretor, que me perguntou por que não queres fazer o juramento à bandeira. Toda a gente o faz. Eu respondi, antigamente toda a gente acreditava que a Terra era plana, mas isso não fazia com que ela o fosse. Expliquei que a América deve tudo o que tem a outras culturas e outras nações, e que preferia jurar lealdade à Terra e a todos que nela vivem. Escusado será dizer que não demorou muito até eu abandonar por completo a escola e montar um laboratório no meu quarto. Foi aí que comecei a aprender sobre ciência e a natureza. Percebi então que o universo é governado por leis e que o ser humano, assim como a própria sociedade, não está isenta de tais leis. Então, aconteceu o crash de 1929, que deu início ao que hoje chamamos de a Grande Depressão. Foi-me difícil entender o motivo porque milhões estavam sem trabalho, sem teto e a morrer de fome, quando todas as fábricas estavam ali. Os recursos não tinham mudado. Foi então que percebi que as regras do jogo econômico eram inerentemente inválidas. Pouco depois veio a Segunda Guerra Mundial, onde várias nações se revezaram na destruição mútua e sistemática. Mais tarde, calculei que toda a destruição e todos os recursos desperdiçados na guerra poderiam facilmente ter provido todas as necessidades humanas do planeta. Desde então que tenho visto a humanidade a preparar o terreno para sua própria extinção. Tenho visto a forma como os recursos finitos e preciosos são perpetuamente desperdiçados e destruídos em nome do lucro e dos mercados livres. Tenho visto os valores sociais da sociedade serem reduzidos a uma artificialidade baseada no materialismo e no consumo irracional. E tenho visto a forma como os poderes monetários controlam a estrutura política da sociedade supostamente livres. Tenho agora 94 anos de idade e a minha postura é a mesma de há 75 anos atrás. Esta merda tem que acabar. And I'm afraid my disposition is the same as it was 75 years ago. This shit's got to go. Nunca duvide que um pequeno grupo de cidadãos conscientes e empenhados pode mudar o mundo. Na verdade, é a única coisa que alguma vez o fez. Imaginemos que você é um cientista e algures da vida fazem-lhe a cabeça com o inevitável conflito natureza versus criação, que está no mesmo nível de Coca-Cola versus Pepsi, ou dos gregos versus troianos. Portanto, natureza versus criação é um ponto de vista super simplificado do que realmente nos influencia. Influências sobre a forma como a célula lida com uma crise energética, ou sobre o que faz de nós o que somos ao nível mais individual de nossa personalidade. E o que obtemos é esta falsa dicotomia, que considera que a natureza é determinística e está na base de todas as causalidades. A vida é DNA, e o código dos códigos é o santo graal, e tudo depende dele. Do outro lado, temos uma perspectiva muito mais científico-social, que defende que somos organismos sociais e que a biologia serve para estudar fungos. Os seres humanos estão livres da biologia e, obviamente, ambas as perspectivas são um disparate. A verdade é que é praticamente impossível perceber como é que a biologia funciona fora do contexto do ambiente.
Uma das noções mais absurdas, apesar de bastante generalizada, potencialmente perigosa, é que aquele comportamento é genético. O que significa isto? Significa que todo tipo de coisas sutis para quem conhece a biologia moderna, mas para a maioria das pessoas o que acaba por significar é uma visão determinística da vida, alicerçada na biologia e na genética, que os genes são coisas que não podem ser alteradas, que os genes são coisas inevitáveis e que o melhor será não gastar recursos e tentar alterá-las. Será igualmente melhor não aplicar energias da sociedade para tentar melhorar, porque é inevitável e imutável, e isso é puro disparate. É amplamente aceito que os distúrbios como o TDAH são geneticamente programados, que distúrbios como a esquizofrenia são geneticamente programados, mas a verdade é exatamente o oposto. Nada é geneticamente programado. Existem doenças muito raras, apenas poucas, que têm uma prevalecência diminuta na população, que são realmente determinadas geneticamente. Muitas das perturbações complexas podem ter uma certa predisposição genética, mas uma predisposição não é o mesmo que uma predeterminação. Toda a busca pela origem das doenças no genoma estava destinada ao fracasso mesmo antes de se pensar nela, porque a maioria das doenças não é geneticamente predeterminada. Doenças cardíacas, cancros, AVC, problemas reumáticos, doenças autoimunes em geral, distúrbios mentais, vícios, nenhuma delas é determinada geneticamente. O cancro de mama, por exemplo, em cada 100 mulheres com cancro de mama, apenas 7 possuem genes de cancro de mama e não têm, e em 100 mulheres que têm esses genes, nem todas terão cancro. Os genes não são apenas coisas que moldam o nosso comportamento independentemente do nosso ambiente. Os genes dão-nos diferentes formas de responder ao nosso ambiente. E, de fato, parece que algumas das primeiras influências da infância e o tipo de educação que recebemos afetam a expressão genética, ligando ou desligando diferentes genes, para nos colocar num caminho de desenvolvimento distinto que poderá adequar-se ao tipo de mundo em que estamos inseridos. Por exemplo, um estudo realizado em Montreal com vítimas de suicídio analisou as autópsias aos cérebros dessas pessoas e descobriu-se que se uma vítima de suicídio, que geralmente são jovens e adultos, tiver sido abusada enquanto criança, na verdade esse abuso causou uma alteração genética no cérebro que não existia nos cérebros de pessoas que não tinham sido abusadas. Isto é um efeito epigenético. Epi significa em cima, ou seja, a influência epigenética é o que acontece a nível ambiental para ativar ou desativar determinados genes. Na Nova Zelândia, foi feito um estudo numa cidade chamada Dunedin, no qual alguns milhares de indivíduos foram estudados, desde que nasceram até terem atingido a casa de 20 anos. E o que descobriram foi que conseguiam identificar uma mutação genética, um gene anormal, que tinha uma certa relação com a predisposição para agir violentamente, mas apenas quando o indivíduo tivesse também sido submetido a graves abusos enquanto criança. Por outras palavras, uma criança com este gene anormal não seria necessariamente mais violenta do que qualquer outra e, na verdade, apresentava uma menor taxa de violência do que as pessoas com genes normais, contanto que não tenham sido abusadas enquanto crianças. Um outro bom exemplo de como os genes não são um fator determinante é a técnica sofisticada que permite remover um gene específico de um rato e fazer com que esse rato e seus descendentes não tenham esse gene. O gene é apagado, portanto existe um gene que codifica uma proteína relacionada com a aprendizagem e a memória. E com essa demonstração fabulosa apagamos esse gene e ficamos com o rato que não aprende tão bem. Uma base genética para a inteligência. O que foi muito menos valorizado nesse estudo de referência aproveitado pela imprensa à torta e à direita
foi que se pegarmos esses ratos geneticamente debilitados e os criarmos num meio muito mais enriquecido e estimulado do que os ratos normais enjaulados, eles ultrapassam completamente essa debilitação. Portanto, quando alguém diz que, num sentido contemporâneo, este comportamento é genético, mesmo que a frase seja válida, o que se está a dizer é: existe uma contribuição genética para a forma como este organismo responde ao meio ambiente. Os genes podem influenciar a prontidão com que um organismo lida com determinado desafio ambiental. Mas sabe, não é essa a versão que a maioria das pessoas tem na cabeça, e não querendo estar com grandes discursos, mas ir com a velha versão do é genético. Não está muito longe da história da eugenia e coisas desse tipo. É um equívoco muito comum e potencialmente bastante perigoso. Uma das razões pela qual a explicação biológica para a violência, pela qual essa hipótese é potencialmente perigosa e não apenas enganadora, pois pode mesmo causar danos, é porque, se acreditarmos mesmo nisso, poderíamos muito bem dizer: bem, não há nada o que possamos fazer para alterar a predisposição que as pessoas têm para a violência. É a única coisa que podemos fazer, é puni-las, prendê-las e executá-las. Mas não temos que nos preocupar em mudar o entorno social ou as pré-condições sociais que podem levar a comportamentos violentos, porque isso é irrelevante. O argumento genético permite darmos ao luxo de ignorar fatores históricos, sociais e passados e presentes, e nas palavras de Levinas, que escreveu na revista New York, muito sagazmente disse: está tudo nos genes, uma explicação para a maneira de ser das coisas, que não põe em causa a maneira como as coisas são, porque é que alguém havia de ficar infeliz ou adotar comportamento antissocial quando vive na nação mais livre e próspera da Terra. O mal não pode estar no sistema. Deve haver algures uma falha na pessoa. Não é uma má forma de ver as coisas. Portanto, o argumento genético é simplesmente um pretexto que nos permite ignorar os fatores sociais, econômicos e políticos que estão, de fato, subjacentes a muitos comportamentos problemáticos. Os vícios são normalmente associados a problemas de droga, mas de uma perspectiva mais alargada, eu defino o vício como qualquer comportamento associado ao desejo com alívio temporário e consequências negativas a longo prazo, juntamente com uma falta de controle sobre o vício que faz com que a pessoa queira desistir ou prometa desistir, mas não consegue. E quando entendemos isso, constatamos que há muitos mais vícios do que aqueles que estão relacionados com drogas, ao vício do trabalho, o vício das compras, da internet, dos jogos de computador, ao vício do poder, pessoas que têm poder, mas que querem mais e mais e nunca estão satisfeitas, o vício da aquisição, empresas que têm de possuir mais e mais, o vício do petróleo, ou pelo menos da riqueza, e dos produtos que nos são disponibilizados pelo petróleo. Vejam as consequências negativas para o ambiente. Estamos destruindo a própria terra onde habitamos por causa desse vício. Estes vícios são muito mais devastadores nas suas consequências sociais que os consumos de cocaína ou heroína dos meus pacientes dos bairros sociais. No entanto, são recompensados e considerados respeitáveis. O executivo da empresa de tabaco que reportar maiores lucros terá uma recompensa muito maior. Ele não sofre quaisquer consequências negativas, legais ou outras. Na verdade, é um membro respeitado no conselho de administração de várias outras empresas. No entanto, as doenças relacionadas com o tabaco matam 5,5 milhões de pessoas anualmente em todo o mundo. Nos Estados Unidos, matam 400 mil pessoas por ano. E essas pessoas são viciadas em quê? No lucro. Estão viciadas de tal maneira que entraram em negação sobre o impacto de suas atividades. Um comportamento típico dos viciados. E é respeitável ser viciado no lucro
lucro, independentemente das consequências. Então, o que é aceitável e o que é respeitável é um fenômeno muito arbitrário na nossa sociedade. E parece que quanto maior o dano, mais respeitável é o indivíduo. Existe um mito convencional de que as drogas por si só são viciantes. Na verdade, a guerra contra as drogas é baseada na ideia de que, se interditar a fonte das drogas, consegue-se acabar com o vício. Agora, se compreender os vícios no sentido mais amplo, vemos que nada isoladamente é viciante. Nenhuma substância, nenhuma droga é por si só viciante, e nenhum comportamento é por si só viciante. Muitas pessoas podem ir às compras sem se tornarem viciadas em comprar. Nem todos se tornam viciados em comida. Nem todas as pessoas que bebem um copo de vinho se tornam alcoólatras. Portanto, a verdadeira questão é: o que torna as pessoas suscetíveis? Porque é a combinação de um indivíduo suscetível e a substância ou comportamento potencialmente viciante que permite o pleno desenvolvimento da dependência. Em suma, não é a droga que é viciante, é a questão da suscetibilidade do indivíduo e se tornar viciado numa determinada substância ou comportamento. Se quisermos entender o que então torna algumas pessoas suscetíveis, temos de considerar a experiência de vida, a velha ideia de que, apesar de antiga, ainda é largamente apoiada de que os vícios são derivados de uma causa genética simplesmente cientificamente insustentável. Na verdade, é a própria vida que as pessoas levam que torna as pessoas vulneráveis. As experiências de vida não apenas moldam a personalidade da pessoa e as necessidades psicológicas, mas também os seus próprios cérebros, de determinadas maneiras. E esse processo começa no útero. Foi demonstrado, por exemplo, que estressar as mães durante a gravidez faz com que seus filhos sejam mais propensos a ter características que as predispõem a vícios. Isso acontece porque o desenvolvimento é moldado pelo ambiente psicológico e social. Assim, a biologia dos seres humanos é muito afetada e programada por experiências de vida que se iniciam no útero. O ambiente não começa no nascimento, o ambiente começa logo que é formado um ambiente, logo que nos tornamos um feto, estando sujeitos a qualquer informação vinda através da circulação da mãe. Hormonais, níveis de nutrientes. Um grande exemplo deste fato é o denominado Inverno da Fome na Holanda. Em 1944, os nazistas ocuparam a Holanda e, devido a várias razões, decidiram desviar toda a comida para a Alemanha. Durante 3 meses, todos os holandeses passaram fome, tendo morrido dezenas de milhares de pessoas. O efeito inverno da fome holandesa é o seguinte: se fôssemos um feto no 2º ou 3º trimestre durante o período de fome, o nosso corpo aprenderia algo bastante único durante esse tempo, pois é durante o 2º e o 3º trimestre que o nosso corpo vai tentar aprender como é o ambiente, quão ameaçador é o lugar lá fora, quão abundante, quantos nutrientes estamos a obter através da circulação da mãe. Ser um feto que tenha passado fome durante esse tempo faz com que o corpo se programe para ser sempre incrivelmente poupado com os níveis de açúcar e gordura, armazenando sempre tudo o que consiga obter. O holandês do inverno da fome, meio século depois, sendo todo o resto igual, será mais propenso a sofrer tensão arterial alta, obesidade ou síndrome metabólica. Isso é o ambiente a infiltrar-se num lugar totalmente inesperado. Podemos estressar os animais de laboratório durante a gravidez e os seus descendentes ficarão mais propensos a usar cocaína e álcool quando se tornarem adultos. É possível estressar mães humanas. Por exemplo, um estudo britânico revela que mulheres que foram abusadas durante a gravidez terão maior níveis de cortisol, o hormônio do estresse, na sua placenta no nascimento, e os seus filhos serão mais propensos a ter condições que os predispõem ao vício pelos 7 ou 8 anos. Assim, no útero, o estresse já prepara a arma para todos os tipos de problemas de saúde mental. Um estudo israelita feito com crianças nascidas de mães que estavam grávidas antes do início da guerra de 1967. Essas mulheres, claro, estavam muito estressadas e os seus descendentes têm uma maior incidência de esquizofrenia que a média. Dessa forma, existem agora bastante provas de que os efeitos pré-natal têm um enorme impacto sobre o desenvolvimento humano.
O aspecto relacionado com o desenvolvimento humano, especificamente o desenvolvimento do cérebro humano, é que ele ocorre principalmente sob o impacto do ambiente, principalmente após o nascimento. No entanto, se nos compararmos a um cavalo que pode correr no primeiro dia de vida, constatamos que somos muito pouco desenvolvidos. Não conseguimos reunir tal grau de coordenação neurológica, de equilíbrio, de força muscular e acuidade visual. Até 1 ano e meio, 2 anos de idade. Isso porque o desenvolvimento do cérebro no cavalo acontece na segurança do ventre e no ser humano tende a acontecer após o nascimento. Isso tem a ver com a simples lógica evolutiva. À medida que a cabeça fica maior, que é o que nos torna seres humanos, o crescimento do prosencéfalo é o que cria a espécie humana de fato. Ao mesmo tempo, caminhamos sobre 2 pernas, por isso a nossa bacia é estreita. Para acomodar isso, temos então uma bacia mais estreita, uma cabeça maior. Bingo, temos de nascer prematuramente. Isso significa que o desenvolvimento do cérebro, que em outros animais ocorre no útero, em nós ocorre após o nascimento, e muito dele sob o impacto do meio ambiente. O conceito de darwinismo neural significa que os circuitos que recebem a entrada adequada ao ambiente desenvolver-se-ão de uma forma otimizada, e outros ou não se desenvolvem de forma ideal, ou nunca chegam a desenvolver-se. Se pegar num recém-nascido com uma visão perfeita e se colocar um quarto no escuro durante 5 anos, ele ficará cego para o resto da vida, porque os circuitos de visão necessitam de ondas de luz para se desenvolverem, e sem isso, até mesmo o circuito rudimentar presente e ativo à nascença atrofiará, morrerá, e nenhum novo circuito se desenvolverá. É de uma forma significativa que as primeiras experiências moldam o comportamento do adulto, especialmente das experiências iniciais para as quais não há recordação. Acontece que existe 2 tipos de memória. Existe uma memória explícita, que é recordar, e usamos-la quando relembramos fatos, detalhes, episódios, circunstâncias. Mas a estrutura do cérebro, designada de hipocampo, que codifica a memória explícita, só começa a desenvolver-se completamente depois de 1 ano e meio, e só muito mais tarde é que conclui totalmente o seu desenvolvimento, e por isso que quase ninguém tem qualquer recordação antes dos 18 meses. Mas existe outro tipo de memória, chamada memória implícita, que é, na verdade, a memória emocional, onde o impacto emocional e a interpretação que a criança faz dessas experiências emocionais está enraizada no cérebro, sob a forma de circuitos nervosos prontos a disparar sem recordações específicas. Então, para dar um exemplo, as pessoas que são adotadas têm muitas vezes um sentimento de rejeição ao longo da vida. Elas não se lembram da adoção, não se lembram da separação com a mãe biológica, porque não há memória para recordar. Mas a memória emocional de separação e rejeição está profundamente enraizada nos seus cérebros. Por isso, possuem muito mais probabilidade de viverem um sentimento de rejeição, uma grande perturbação emocional quando se apercebem que são rejeitados. Esse sentimento não é exclusivo das pessoas que são adotadas, mas é particularmente forte nelas, por causa dessa função da memória implícita. As pessoas que são viciadas, de acordo com todas as pesquisas científicas e com a minha própria experiência, foram praticamente todas vítimas de abusos significativos na infância, ou sofreram perdas emocionais graves. As suas memórias emocionais ou implícitas são as de que um mundo que não é seguro, nem solidário, educadores que não foram confiáveis e relacionamentos insuficientes, seguros para permitir a vulnerabilidade. Portanto, as suas reações tendem a mantê-las desligadas de relacionamento verdadeiramente íntimo e não confiar nos educadores, nos médicos ou em outras pessoas que estejam a tentar ajudá-las. Em geral, a ver o mundo como um lugar inseguro, e isso é estritamente devido à memória implícita, que às vezes tem a ver com acontecimentos de que nem elas próprias se lembram. Bebês prematuros ou que estão muitas vezes dentro de incubadoras e outros tipos de dispositivos pediátricos durante semanas ou mesmo meses. Sabe-se agora que se essas crianças forem tocadas e pegadas ao colo durante apenas 10 minutos por dia, isso estimula o seu desenvolvimento cerebral. Assim, um toque humano é essencial para o desenvolvimento e, de fato, os recém-nascidos que nunca são pegados ao colo acabam por morrer. Isso é o quanto é fundamental o toque para os seres humanos. Na nossa sociedade, há uma tendência infeliz de dizer aos pais que não peguem os filhos ao colo, que não os abracem, que não peguem neles ao colo quando choram, com medo de estragar
com mimos, ou que para os incentivar a dormir toda noite não devemos pegar neles, que é exatamente o oposto daquilo que a criança necessita. Essas crianças provavelmente adormecem porque desistem, e os seus cérebros apenas desligam-se como uma forma de defesa contra a vulnerabilidade de serem abandonadas pelos seus pais, mas as suas memórias implícitas serão as de um mundo que não quer saber. Muitas dessas diferenças são estruturadas muito cedo na vida. De certa forma, a experiência dos pais perante a diversidade, de quão dura é a vida ou de quão fácil ela é passada para os filhos, quer seja por meio de depressão materna ou pelos pais que se chateiam com seus filhos porque tiveram um dia difícil ou simplesmente porque estão demasiado cansados do final do dia. E este problema tem efeitos muito poderosos na programação do desenvolvimento da criança, sobre o qual sabemos muito agora, mas essa sensibilidade precoce não é apenas um erro evolutivo. Ela existe também em muitas outras espécies. Mesmo em plantas muito jovens, há um processo inicial de adaptação ao tipo de ambiente em que estão a crescer. Mas para os seres humanos, a adaptação é a qualidade das relações sociais. E assim, o início da vida. Quanto carinho, quanto conflito, quanta atenção recebemos é a amostra do tipo de mundo em que podemos estar a crescer. Estamos a crescer no mundo onde temos de lutar por aquilo que podemos obter, ser desconfiados, cuidar de nós próprios, aprender e não confiar nos outros, ou estamos a crescer numa sociedade onde dependemos da reciprocidade, da mutualidade, da cooperação, onde a empatia é importante, onde a nossa segurança depende das boas relações com outras pessoas, o que necessita de um desenvolvimento emocional e cognitivo muito diferente. E é isso que trata a sensibilidade precoce. E a paternidade é quase muito inconsistentemente um sistema para transmitir essa experiência às crianças sobre o tipo de mundo em que elas vivem.